Prezados irmãos, que a paz do bondoso Mestre Jesus esteja com todos. Trazemos mais uma vez o abraço fraterno de todos que fazem o movimento espírita de Belo Jardim, e nesse momento também agradecemos o gentil convite. É sempre uma grande alegria poder retornar a essa casa que nos acolhe com tanto carinho. Nós vamos fazer algumas reflexões, porque nesses últimos anos, ou talvez a gente possa dizer que nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma situação no mundo que poucas vezes, na história mais recente, nós tivemos a oportunidade de presenciar. Nós tivemos uma pandemia. Não que ela já tenha acabado de todo, mas o que é que nós podemos inicialmente, talvez, refletir isso e onde isso nos afeta como um todo? A vida de cada um de nós sofreu mudanças, no mínimo, marcantes. Essa pandemia do coronavírus, ela foi bastante severa com a humanidade, alterou hábitos e rotinas, privou pessoas, expôs fragilidades, mudou comportamentos conosco, com a família, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade e até mesmo a relação com o nosso ecossistema. Foi algo realmente marcante para todos nós. E toda vez que você tem uma situação que ela realmente marca bastante, alguma coisa talvez possamos tirar de ensinamento. Somos espíritas, ou pelo menos simpatizantes. Sabemos que nada nos acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nesses 2 últimos anos, com essa pandemia, foram postos em xeque todos os paradigmas, nos requerendo muitas reflexões. Foram muitas perdas, foram muitas dificuldades, que ainda o são algumas. Costumávamos ouvir os noticiários cada dia mais catastróficos, pelo menos no começo, mesmo nos países e outros países e tudo mais, de forma que atingiu a toda a humanidade. De repente, a constatação da fragilidade física, em que a vida de todos se vê ameaçada por um vírus que prenuncia com a interrupção da nossa jornada terrena. De repente, a gente não sabia como agir, a humanidade não sabia como agir, pegou todo mundo de surpresa em termos, e mexeu realmente com todos, e nos fez pensar, muitas vezes, naquela situação que estávamos vivenciando. O que eu tenho feito da minha vida? Que possibilidade eu tenho de recuperar o tempo mal utilizado? Como eu tenho distribuído meu carinho e atenção com os que me cercam? Quais os valores que eu tenho e que podem ser melhor utilizados? Será que tantas vezes antes a gente pensava dessa forma? Muitas vezes o nosso confinamento em casa, o famoso fique em casa, nos fez
talvez refletir sobre a existência, sobre a brevidade. Não estamos falando como espíritos imortais ainda, mas estamos falando de uma situação terrena. Mas muito bem. Epidemias e catástrofes, elas sempre estiveram presentes no processo de evolução da humanidade, do nosso planeta como um todo. A história nos conta exatamente isso. Mas nós sabemos, principalmente, que nós não estamos aqui por acaso. O acaso é algo que realmente não existe. Todos nós temos responsabilidades por tudo o que acontece em nossa casa, planeta Terra, nas nossas ações. Casa que nos foi oferecida pela bondade divina para ser o nosso lar, mesmo que momentaneamente. Nós, espíritos com a necessidade de evoluir num planeta em condições compatíveis a esse nosso grau de evolução. Planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração, mas ainda uma longa caminhada pela frente, em que na verdade todas as situações que acontecem, de alguma forma, podemos tirar ensinamentos, se quisermos. Mas em toda aquela situação, então, que pegou, digamos, a humanidade ainda desprevenida nisso, realmente nós nos encontramos desnudos diante de um inimigo que não víamos, e com o medo se apresentando a todo momento. Instituições científicas que se identificavam como salvadoras do mundo ficaram estarrecidas diante de um conhecimento impotente para saber a que veio e como nos agride. Uma mobilização conjunta da humanidade, tantos quantos se consideravam os maiores de tudo se viram impotentes naquilo, principalmente pelo ímpeto, pela rapidez como as coisas estavam acontecendo. O instinto de conservação, que nós conhecemos como uma das leis naturais, na lei de conservação, inicia com a preocupação conosco, nosso bem-estar físico e psíquico, conservando esse que é o nosso instrumento de evolução aqui no plano físico, o nosso corpo físico, o maior tempo possível, para que possamos dar sequência ao nosso planejamento reencarnatório, da forma que foi certamente orientado pelos espíritos benfeitores, dentro daquilo que era necessário para cada um de nós. Infelizmente, na nossa existência, muitos dos homens, muitos de nós encarnados, nos preocupamos mais com o intelecto, às vezes numa corrida desenfreada para adquirir informação e conhecimento, num movimento de alimentar o ego, em detrimento de olhar para a própria alma. Quantas vezes nas nossas atitudes diárias, na nossa vida, que diga-se de passagem, não é fácil realmente, é uma competitividade muito grande, mas como será que nós vivenciamos essa nossa vida, dentro de tudo que a gente recebe de informação? A doutrina espírita nos coloca muitas coisas importantes para todos nós, que envolvem principalmente o nosso
a nossa forma de viver ou orienta nesse sentido? E quantas vezes nos achamos distantes disso, talvez nos preocupando muito mais com as coisas do mundo unicamente, com aquilo que nós precisamos ou consideramos mais que precisamos para uma vida saudável, uma vida feliz, dentro da visão de homens. Esquecemos a visão de espíritos. Somos espíritos, estamos no corpo. A nossa casa, planeta Terra, pode ser uma escola, pode ser um hospital, pode ser até mesmo um cárcere, mas não é o nosso lar. O nosso verdadeiro lar é o plano espiritual, é o mundo espiritual. Mas cada vez que temos a oportunidade, pela bênção da reencarnação, não estamos aqui a passeio. Quantas vezes centralizamos nossa energia no tempo, ocupados com as atividades diárias, esquecendo muitas vezes de abrir esse espaço para ficarmos conosco, com a nossa família, para convívio fraterno com as pessoas, valorizando as coisas do coração, como tão bem nos coloca a própria doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não é um alimento para o ego, e sim para a nossa alma, para nós, em essência, como espíritos imortais que o somos. Mas às vezes, levados pelas coisas do mundo, não levamos isso em conta. Levamos quando estamos na casa espírita, quando estamos estudando, quando estamos lendo alguma obra, mas não nos comportamos muitas vezes como espíritos, mas sim como homens. E nos sentimos mais distantes, como se faltasse alguma coisa. Quando acontece um movimento dessa natureza, que nós iniciamos falando, isso mexe com a humanidade como um todo, e isso nos faz repensar. Certamente, ao regressarmos ao plano físico, através da reencarnação, fomos alertados pelos mentores, pelos benfeitores espirituais, acerca das dificuldades que nós deveríamos enfrentar para a nossa própria evolução. Afinal de contas, é o nosso planejamento reencarnatório de acordo com as necessidades de cada um de nós. Só que dessa vez houve uma pandemia que nos uniu a todos nas dificuldades, nas lutas, nas perdas. Ainda estamos a combater desalentos, tristezas, dificuldades inúmeras, certamente, que se instalaram no coração de cada um de nós. Mas nós não devemos permitir que isso aconteça. E devemos tirar os ensinamentos de toda situação difícil, desagradável, desfavorável que acontece, para sermos melhores, porque o momento é agora. Não devemos simplesmente, como nos diz na expressão popular, viver por viver. Como diz o cancioneiro, deixando a vida nos levar. Talvez já fizemos isso em outras existências. Jesus nos mostrou que essa não é a forma de proceder.
Jesus nos mostrou que algo muito maior nos aguarda. É comum muitas vezes, seja nas horas difíceis, nas grandes lutas, às vezes nós nos contentarmos com pouco, ou às vezes nós não tirarmos ensinamento daquilo que nos aconteceu ou acontece. Às vezes alegamos que estamos tristes, desesperançosos, chateados demais para enfrentar o que precisa ser combatido. E é aí muitas vezes que mora o perigo, porque forças contrárias ao nosso processo evolutivo e que podem ter sido vítimas nossas no passado, aguardam essas oportunidades para nos atingir. Todos nós temos afetos e desafetos, seja nessa vida, seja em outra. No entanto, nem sempre essas forças elas agem sobre nós. Por vezes, somos nós mesmos que precisamos tomar atitudes verdadeiras para corrigir o rumo da nossa existência terrena. Somos artífices do nosso destino. E muitas vezes não nos lembramos desse detalhe ou desconhecemos esse detalhe. Cabe aqui um ponto de reflexão. Estamos vivos. Estamos encarnados, somos espíritos imortais, assim como todos os encarnados que podem estar aqui presentes também, estão igualmente vivos, só que fora da matéria. Mas todos nós, dentro ou fora da matéria, volta e meia, devemos talvez nos questionar: o que é que está movendo a minha vida? O que é que eu desejo de fato? Porque muitas vezes nós vamos no dia a dia, na mesmice, e vamos perdendo oportunidades de agir dentro daquilo que muitas vezes nós sabemos que é o verdadeiro caminho. Os ensinamentos do Cristo não foram à toa e nos mostram a todo tempo qual o caminho a seguir. Mas muitas vezes apenas nos preocupamos em viver a vida, em levar o dia a dia e tudo mais. E por que, por vezes, mesmo aparentando aos outros que eu sou feliz, porque, aliás, nós somos sempre felizes para os outros. Como é que você está? Estou ótimo. Mas mesmo que eu viva angustiado, porque eu sei ou sinto que não sou, mesmo que eu finja para os demais que está tudo bem, que eu sou feliz e tudo mais, que o que eu falo para os demais é a minha realidade, no íntimo, às vezes, eu me sinto atormentado por questões que eu nunca solucionei. Por isso que não é à toa que nós aqui estamos, não é à toa que temos mais uma oportunidade de encarar essa realidade. E se isso é uma realidade para todos nós, que estamos vivos na matéria, imagine para os que estão vivos fora da matéria e que têm tantas visões completas de suas existências anteriores, mal ou não resolvidas. Porque a vida é uma só. As existências terrenas é que são muitas. O grande escritor Oscar Wilde dizia: raros são os que sabem viver,
A maioria apenas existe. E a dificuldade, muitas vezes, começa por aí. Porque nós precisamos ter a coragem de evidenciar o que precisamos mudar. E a hora é agora. Principalmente pelo fato de que a grande maioria da humanidade encarnada, atualmente, é praticamente inconsciente da sua própria situação. E assim, a maioria leva a vida, ou crê que a vida é que lhe leva. Não aproveitamos a oportunidade de agir dentro do que se espera para cada um, para o seu processo de evolução. Se existe um momento em que precisamos, em que devemos mudar o nosso destino, o nosso processo de evolução ter um novo impulso, esse momento é agora. E isso é importante. Tivemos esse exemplo que iniciamos falando, que mexeu com todo mundo, que nos permitiu refletir, porque tínhamos que ficar paralisados praticamente. Mas o que tiramos de ensinamento? Gradativamente voltamos às atividades normais. E será que voltamos aos pensamentos normais? Não importa a idade física que tenhamos. Depois de tudo que nós temos atravessado, de tantas coisas negativas, tantos medos, precisamos tomar ou retomar as rédeas da nossa vida. Como nós dissemos anteriormente, nós sabemos que nada é por acaso. E se soubermos tirar esses aprendizados das situações difíceis, nós sairemos melhores intelectual e moralmente. Portanto, o que é que eu quero para mim? Para minha evolução? Sabendo que não vim aqui a passeio, sabendo que não estou aqui de férias, sabendo que, mesmo considerando que nós podemos fazer o que quisermos nesse tal de livre-arbítrio, mas que vamos colher o fruto do que fizermos, na lei de causa e efeito. Quando pode estar a situação voltando à dita normalidade, não é prudente nos deixarmos levar unicamente pelas coisas do mundo, da matéria, da vida terrena. O momento é agora. Principalmente para nós espíritas, precisamos nos ver como espíritos, entendendo o porquê de aqui estarmos e o melhor caminho a seguir. Isso é muito importante. Se nós soubermos vivenciar, porque temos o conhecimento, os verdadeiros valores para o espírito, valores que nunca acabam, teremos uma grande força a nosso favor. A doutrina espírita nos permite o conhecimento das leis divinas, nos mostra nos ensinamentos de Jesus o caminho, a verdade e a vida. Temos o conhecimento, mas talvez não internalizamos tanto. Quantas vezes talvez nós esperamos que o céu nos ajude, mas esquecemos que é ajuda-te que o céu te ajudará. Faça por onde que eu te ajudarei. Ele não disse que ia fazer por nós. É a nossa atitude que nós precisamos fazer.
devemos fazer o melhor ao nosso alcance, daquilo que nos compete. Nas horas mais complicadas, é preciso encontrar novas forças, é preciso começar de novo, com determinação, e não nos colocando como coitadinhos. O próprio processo de voltar à Terra várias vezes, e a outros planetas no futuro ainda, né? A caminhada é longa, já nos ensina isso. Saber que aqueles que vierem depois de nós terão uma lembrança feliz das nossas atitudes, de quanto será necessário mudar, eliminando preconceitos, intolerâncias, pequenas ou grandes maldades, procurando fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. Mas quantas vezes será que vivenciamos dessa forma no dia a dia? Se eu apenas resolver levar a vida de qualquer forma, se procurar apenas viver por viver, como nos diz Maíse Braga, como será a minha existência? O que é que eu espero que vá acontecer? Como eu estarei me sentindo, se não completamente vazio das boas intenções, das esperanças e daquilo que eu posso fazer para a minha vida e para os que me cercam? Muitas vezes nós sairmos de nós mesmos não é muito fácil. Esse tal de egoísmo e esse tal de orgulho atrapalham a vida. Mas orgulho e egoísmo não são personalidades, nós é que somos. Portanto, o movimento ele é nosso. Vivemos um momento em que, ao que parece, as pessoas que não se importam saem vitoriosas. Vejam como o mundo está hoje. Enquanto que as pessoas simples, humildes, preocupadas sofrem tremendamente. Quantas vezes a gente viu dizer, mas acontece tudo de bom para fulano e beltrano e eu só faço me dar mal. Será que Deus escolhe quem Ele vai de última hora beneficiar? Será que Deus acordou meio assim, diferente, e diz, hoje eu vou prejudicar esse aqui, eu vou beneficiar esse daqui? Não é assim. Nós somos os artífices do nosso destino. As leis divinas são sábias, são eternas, são perfeitas. Tanto que nós temos o mecanismo de correção ao lado dos nossos atos. Fazemos o que quisermos, mas vamos responder pelo que fizermos. A doutrina espírita nos mostra que nós somos o passado em forma de presente, porque as coisas não acontecem por acaso. Estamos vivendo consequências. E do jeito que a coisa anda, não só de uma vida para outra, mas de uma mesma existência, já respondendo nessa atual existência, causas atuais das aflições. É muito importante essa reflexão, porque quantas vezes, talvez, mesmo sabendo, conhecendo, ouvindo, acompanhando palestras, estudos, como dissemos, o nosso movimento não é no sentido de realmente pôr em prática, mas o momento é agora. De muitas situações, é importante pensar que a família que nos acolheu pode não ter sido a família ideal na existência terrena, mas é aquela que nos coube pela nossa própria escolha e é necessária ao nosso aprimoramento.
Ninguém vem na família errada, nem na data errada, na hora errada, coisa nenhuma. São os primeiros espíritos com os quais temos que nos ajustar, por isso que estão tão junto da gente. Importante pensar que na área do afeto, quantas vezes amamos sem ser amados, quantas vezes fomos amados, mas não demos valor àquele real sentimento, e hoje as necessidades de ajuste vêm. É claro que nos reencontramos nesta vida com pessoas, possivelmente a quem magoamos, ofendemos, desprezamos. Se essas pessoas nos perdoaram, estamos em harmonia. Se não nos perdoaram, temos problemas, porque vamos precisar resgatar. Dessa forma, é muito importante essa vivência do amor fraterno, do respeito ao semelhante, de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, de fazer a nossa parte, usarmos do nosso poder criador, iniciando individualmente a nossa própria mudança, para que contamine o coletivo numa atitude de amor para com todos, sem preconceito. O amor transpassa fronteiras que dividem países, mas não dividem pessoas. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Precisamos nos lembrar disso. No combate de nossa existência, despertará a necessidade desse autoconhecimento e do agir na direção do outro, em um gesto de solidariedade e compaixão, aceitando as diferenças e vendo que nós necessitamos do próximo para sermos felizes. A nossa felicidade está no outro. André Luiz, no capítulo final do livro Nosso Lar, ele nos deixa uma mensagem muito oportuna, uma frase: procurai acender vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Aplicar a justiça para que não alimentemos, na verdade, no outro maior comprometimento, atraindo débitos para nós, nos endividando perante as leis divinas. É o nosso dever para com aqueles que ainda não compreenderam a beleza da lei. Se nós já temos essa informação, temos responsabilidades, e o momento é agora. No mundo pós-pandemia, como ficarão nossas atitudes? Estamos procurando de fato assimilar os ensinamentos? Todo aquele movimento que mexeu com a humanidade, com medo e tudo mais, que não sabíamos se iríamos continuar no plano físico ou se iríamos retornar rapidamente, sem ter realizado o que achávamos ou achamos sempre que precisamos realizar, e consequentemente tendo essa oportunidade grande de refletir, será que refletimos em pós-pandemia, vamos aproveitar e mudar o que precisa ser mudado? Ou será que apenas nos aliviamos, suspiramos e dizendo, graças a Deus terminou, e a vida volta à normalidade? Como estarão os trabalhos das casas espíritas ou em quaisquer templos religiosos? Estamos devotados ao bem, em vivenciar
tudo isso? Jesus é sempre o mesmo, mas e nós? Como estamos? Como estará a maneira como nós vamos viver, ou já estamos vivendo, a nossa fé? Certamente deveria estar diferente em algumas situações. Estarmos muito mais dispostos ao entendimento, à solidariedade. É um despertar de consciência. Mesmo espíritas, o nosso compromisso hoje vai além da casa espírita. Como espíritas, podemos, através dessas nossas atitudes, levar o Evangelho do Cristo a todos os lugares, pois os tempos são chegados. Porque realmente é muito importante para todos nós. É preciso que tenhamos determinação, coragem, desprendimento e fé de que estamos no comando de nossas vidas. Com essas mesmas atitudes e através da força do exemplo, a mensagem de Jesus vai chegar de forma muito mais eficaz a todos os corações necessitados. Quando nós vivemos voltados apenas aos nossos interesses, vivendo simplesmente por viver, vamos perdendo a alegria, a oportunidade. Vamos perdendo os momentos de riso, de olhar o olhar do outro e saber que ele precisa de nós, que ele precisa da nossa presença amiga, que ele precisa do nosso silêncio na hora certa. Não viver simplesmente comentando dramas, doenças, porque tudo isso também nos envolve, nos atinge e vamos ficando emocionalmente doentes. Felizes de nós se conseguirmos superar tudo isso, não importando os obstáculos, porque nós estaremos melhores. É seguirmos com fé, com a certeza de que chegaremos no objetivo de crescermos. A multidão cercava Jesus, e aquela mulher que tinha há tantos anos um grave problema, estava agachada. Ela não tinha como chegar até o Mestre. Padecia de dores e hemorragias que a acompanhavam há anos, mas tinha certeza de que, se tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. E ela vai, agachada, se arrastando até o Mestre, e não conseguindo tocar nos pés, toca-lhe as vestes. Imediatamente, diante daquela multidão, Jesus para e diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, impossível saber, estamos cercados pela multidão que todos querem lhe ouvir. E Jesus complementa: alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E nesse momento a mulher se ergue em lágrimas, porque estava curada. Pensemos nessa frase, nessa passagem de Jesus. Sem querermos nos comparar ao Mestre, quantas vezes a nossa virtude,
por menor que seja, a nossa melhor energia pode amparar o outro. Aquela energia maior, muitas vezes, que nos estudos da doutrina espírita chamamos de ectoplasma, que os médiuns curadores utilizam e que vai em direção de quem precisa. Imagine o que era a virtude que saía de Jesus. Quantas vezes as pessoas nos procuram e nós podemos, com a nossa boa vontade, o nosso desprendimento, mandar muito boas energias só em escutar a pessoa, de coração, sem pensarmos em nós primeiro. Por isso Jesus curou todo aquele que sinceramente com fé procurou a cura. E mesmo assim, sabendo que muitos voltariam a errar, ele dizia: vai e não fazes de novo, para que o pior não te aconteça. Dos 10 leprosos curados, apenas um volta para agradecer. Assim nós vemos o quanto nós mesmos somos complicados. Recebemos a cura, o socorro, e por vezes achamos na nossa soberba que merecemos, unicamente quando são sempre essas forças extraordinárias do bem que nos protegem, que nos apontam o caminho da solução. Ou então, em vários momentos, nos consideramos sem qualquer merecimento diante de Deus, quando as coisas não acontecem como queremos. Só que Deus sabe o que é melhor para nós, para a nossa evolução. Podemos não ter tudo o que nós queremos, mas temos tudo o que é necessário para a nossa evolução. Por isso, muitas orações nossas não são atendidas de imediato, mas postergadas para um momento mais oportuno. Emmanuel, através de Chico, várias vezes, mencionava que havia muita gente que insistia em querer mudar o destino e que pedia tanto que a espiritualidade acabava concedendo. Obviamente depois vinham as lutas e a pessoa se queixava demais. A pessoa dizia-se esquecida por Deus, que não era bem isso que queria. Muitas vezes nunca é bem aquilo que nós queremos, porque o nosso discernimento vai longe da realidade de nós mesmos como espíritos imortais, porque pensamos como homens. Quando os bons espíritos têm permissão, eles nos ajudam, não necessariamente como nós queremos, mas como é necessário ser. Por isso que às vezes passamos por dificuldades que são verdadeiras lições. A espiritualidade trabalha sempre e muitas vezes de forma impressionante, onde as pessoas inusitadamente nos dão recado. Às vezes até de pessoas que nós não imaginássemos, mas a espiritualidade trabalha sempre. Lady Gaga, quando recebeu o Oscar pela melhor canção original do filme Nasce uma Estrela, de 2019, ela disse mais ou menos assim: se você está sentado no sofá, eu quero te dizer que isto não é sobre vencer, é sobre nunca desistir. Olha essa frase. Os bons espíritos trabalham em toda parte. Em plena entrega do Oscar, Lady Gaga nos passa um recado da maior importância. Quantas pessoas fogem de qualquer realidade espiritual para viver por viver,
porque acham que isso lhes satisfaz. Nós sabemos, em essência, que somos peças importantes no universo. Deus não faz nada sem objetivo. E sentimos vibrar em nós a vontade de recuperar o tempo perdido, porque somos de essência divina. Evoluir para a unidade divina é o grande objetivo da humanidade. Para alcançá-lo, precisamos vivenciar a justiça, o amor, os ensinamentos de Jesus. E diante das situações que a humanidade sofre, dos cataclismos físicos ou morais, somos abalados, mas somos convidados pelo convite à vida, pela vontade de nos elevarmos, pela atenção e solidariedade dos nossos semelhantes. Dessa forma, nós nos tornamos mais suaves, mais ternos, mais tolerantes, mais amigos. Estaremos então nos primeiros degraus da ascensão espiritual. Há 2 anos, estávamos assistindo ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam as sociedades. A humanidade, antes disso, tinha manifestações cruéis de preconceitos, atitudes de agressividade, de desrespeitos extremos, posturas de desamor, competições mesquinhas, desprezo aos princípios de boa convivência, tudo isso se refletindo na humanidade. Com a chegada inesperada dita da pandemia, nos assustando, paramos e refletimos. E forçadamente, limitados pelas paredes do lar, nos voltamos uns para os outros. Nem castigo, nem aviso ou ameaça. Consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e outras leis afins. E que nessas reflexões entendamos que o momento é agora, que a nossa evolução bate à porta, pois os tempos são chegados, principalmente para nós espíritas, que não podemos pretextar ignorância. Os ensinamentos de Jesus são mais do que oportunos, vivenciá-los é o que nós precisamos, não apenas viver por viver. Trabalhar para Jesus, nos credenciando a sermos, como no dizer de Francisco de Assis, instrumentos de sua paz. Façamos a nossa parte. A doutrina espírita em muito nos ajuda, nos mostrando esse caminho, com lógica, com os esclarecimentos tão importantes para todos nós, porque não estamos aqui a passeio, e o momento é agora. Muita paz para